Muito bem, pessoal. Então, na aula de hoje, de acordo com o nosso cronograma, né, nós vamos esgotar, pelo menos tentar esgotar aí, as 4 etapas do ciclo de vida, né? Então, da aula passada, fizemos alguns exercícios, né, sobre avaliação do impacto, quais são as etapas, né, a seleção, a classificação, a caracterização, se necessário, nós estendemos para normalização e ponderação, os tipos de indicadores, né, e finalizamos aí a aula falando daquele exemplo da sacola de plástico versus a sacola de tecido. Então, o principal resultado que nós tivemos aqui, né, pelo menos de acordo com o nosso inventário e as análises que nós fizemos, é que os resultados eles variam muito, né, dependendo da forma como você os enxerga. E na aula de hoje, eu vou falar só mais um pouquinho sobre essa etapa, né? Eu vou encerrar aí essas 4 etapas apresentando algumas ferramentas de interpretação que na aula que vem eu vou ensiná-los tem o jeito mais fácil e o jeito mais difícil, né? Hoje a gente vai fazer alguns exercícios na mão mesmo, no Excel, mas na aula que vem eu vou ensiná-los a otimizarem, né, automatizarem isso daí no Excel. De novo, estamos fazendo tudo em Excel para depois nós partirmos para o software, né? Então é importante que esses conceitos eles fiquem bem, porque no Excel você consegue ver as coisas, né? Bom, isso daqui é o que nós encerramos a última aula falando, né, sobre isso. Esse daqui, existem muitas metodologias, se eu não me engano, na última aula também tem um slide parecido com esse. Muitas metodologias hoje para avaliação de impacto. Quando eu falo metodologias para avaliação de impacto, são metodologias que, em si, encerram várias metodologias específicas, né, para a produção de fatores de caracterização e, às vezes, até fatores de normalização. Então, tem muitas metodologias. Essas metodologias, elas estão preocupadas, né, com as categorias de impacto que elas analisam, elas estão preocupadas com descrever os mecanismos, chamados de mecanismos ambientais, né, ou seja, mecanismos ambientais que permitem transformar o inventário do ciclo de vida em uma avaliação do ciclo de vida, utilizando os fatores de caracterização. Então, todos os fluxos do inventário, né, que entram e que saem, eles passam por uma caixinha mágica, né, e aqui eles são transformados numa mesma unidade para aquela determinada categoria de impacto. Essa que é a ideia, isso que faz essas metodologias. Praticamente todas elas já estão implementadas em base de dados gratuitas no software que nós vamos utilizar. Beleza? Isso também da última aula eu passei para vocês, ou seja, existem metodologias como o CML, se não me engano, na versão mais atual. Essa não é a versão mais atual, mas ainda continua sendo apenas uma metodologia com caracterizações de midpoint. Então, nós vamos até aquelas categorias de impacto, nós não convergimos categorias de impacto para categorias macro de prejuízo, né, de damage categories, ou seja, número de pessoas que morreram, não. A gente sempre fica no impacto, nós não contabilizamos, no midpoint não é contabilizado o dano ambiental em si. Mas existem, por exemplo, o Eco Indicator, ele já trabalha com indicadores endpoint, né? O ReciPE, que eu vou citar alguns exemplos hoje na aula, que é muito utilizado, ele já tem indicadores de midpoint e de endpoint, ok? Mas sempre é bom saber qual que é o tipo de indicadores que existem nessas metodologias. Especificamente no ReciPE, é uma metodologia criada pela Universidade de Nijmegen e Delft, na Holanda também, né? É um conjunto de pesquisadores, por exemplo, esses pré-consultants,
Aqui eles são, se não me engano, a empresa que desenvolveu um dos softwares mais utilizados para ciclo de vida, chamado CimaPro. Infelizmente, ele não é gratuito, né? Mas nós conseguimos aí essa base de dados, nós conseguimos um software gratuito, né? Que é o OpenLCA, mas o CimaPro não é. A ideia do RCP, ele é um método que busca integrar e harmonizar abordagens de midpoint e de endpoint. Então, esse método, que eu mostro aqui para vocês, que nós vamos utilizar, se não me engano, ele tem cerca de 18 indicadores, entenda indicadores como sendo categorias de impacto, tá? Climate change, eutrofização, toxicidade humana, toxicidade ambiental, e 3 indicadores de endpoint, beleza? De novo, os indicadores de endpoint, eles resumem, já considerando o dano ambiental em si, categorias de midpoint. E no RCP é muito comum, existe ainda, além disso, esse indicador, de novo, né, ele é muito utilizado, você pode escolher a perspectiva que você quer. E diferentes perspectivas interferem ou estão associados a diferentes fatores de caracterização. Porque a maneira como você enxerga o mecanismo ambiental que transforma aqueles fluxos em categorias de impacto, você, obviamente, muda, altera, algumas vezes consideravelmente, alguns fatores de caracterização. Existem 3 perspectivas. A primeira delas é a chamada de perspectiva igualitária, ou seja, uma perspectiva de longo prazo. A mínima prova científica justifica a inclusão. Se é encontrado um artigo científico que mostra a associação da emissão de chumbo com, sei lá, com mudanças climáticas, enfim, né? Suponho que não tem uma associação, mas se é encontrado para os fluxos de chumbo que saem, que são emitidos para a natureza, você ali, a metodologia te dá, né, ela estima um fator de caracterização. A perspectiva individualista, ela é bem mais conservadora. Então, apenas você considera fatores de caracterização para fluxos cujos efeitos naquelas categorias de impacto são comprovados, são inegáveis, né? A perspectiva hierárquica, que é a mais utilizada, ela já permite, né, um certo consenso entre os cientistas. Esse efeito a gente considera, esse fluxo nós não consideramos para aquela determinada categoria de impacto, né? De novo, isso aqui já é uma metodologia construída. Não vai ser você que vai falar, não, esse fluxo entra. Não. Escolheu a metodologia, você compra o pacote. Você compra o que eles já estão oferecendo, né? Então, só para vocês terem uma ideia, essa daqui são as categorias geralmente utilizadas, existentes na metodologia RCP, né? Então, formação de material particulado, formação de ozônio troposférico, ionização radioativa, a depressão, a destruição da camada de ozônio, toxicidade humana, aqui eu só considero substâncias cancerígenas, toxicidade humana, substâncias não cancerígenas, global warming, mudanças climáticas, uso da água, toxicidade de águas de rio, né? Eutrofização de águas de rio, de recursos hídricos, a formação de ozônio troposférico, mas isso daqui é a interferência apenas no ecossistema, e aqui é a interferência na saúde humana. Ecotoxicidade, ou seja, toxicidade em ambientes terrestres, acidificação do solo, mudança do uso da terra, toxicidade em ambientes marinhos, eutrofização em ambientes marinhos, uso de recursos minerais e uso de recursos fósseis. Então, quando você faz, nós vamos fazer isso, quando você pega esse ciclo de vida bonitinho e roda o RCP, ele vai dar resultado para isso daí tudo, né? Na metodologia RCP mesmo, ele permite
que algumas dessas categorias de midpoint, elas sejam compartimentadas em categorias de damage, que são as categorias de endpoint, né? E é claro, existem fatores de caracterização associados a isso, ok? Então, por exemplo, se você pega a emissão de materiais particulados e a formação de ozônio troposférico, isso aqui já existe, está bem claro, bem determinado a influência disso daqui no aumento de doenças respiratórias. Da mesma forma, a formação de ozônio troposférico, toxicidade, aumento de vários tipos de câncer, e assim por diante. Ou seja, tem muita metodologia e estudos por trás, né? Questionáveis, sim, mas tem muita coisa por trás. Agora, essas categorias de endpoint, que aqui são apenas 3, né? Ou seja, prejuízos à saúde humana, prejuízo ao ecossistema e prejuízo à disponibilidade de recursos, a unidade dessas categorias que é interessante. A unidade aqui seria a perda de vida, não de morte, né, mas a perda você tem uma expectativa de vida de sei lá, 80 anos, né? Prejuízos à saúde humana, no RCP, ele não é contabilizado em termos de morte, mas ele é contabilizado qual que é a perda média dessa expectativa de vida que você tem associada às emissões do ciclo de vida. Na parte de prejuízos ao ecossistema, a unidade é o número a perda de espécies por ano, né? E, por fim, nós temos aqui prejuízos à disponibilidade de recursos, aqui já é dado em dólar, né, os custos associados à falta desses recursos. De novo, eu particularmente nunca fiz uma análise de endpoint. Quando eu leio as metodologias, eu fico impressionado porque essas relações de causa e efeito têm que ser muito, assim, são muito discutíveis, né? E geralmente eu e a maioria dos ACVistas, ficamos apenas em midpoint, certo? Justamente porque já são fatores de caracterização, e muitos deles, mecanismos ambientais já aceitos, não são tão questionáveis assim, certo? Dúvidas, comentários? Ok. Bom, isso daqui é um exemplo de um artigo que eu publiquei o ano passado. O que nós fizemos? Só para vocês terem uma ideia do problema que é, né? O ano passado eu estava estudando a produção de biocombustíveis de aviação. E são várias rotas, então no eixo X aqui, você tem várias rotas de produção, então, rotas baseadas na madeira, rotas baseadas na cana-de-açúcar, óleo de soja, óleo de fritura e sebo bovino, né? Com várias tecnologias, enfim. Cada uma dessas barrinhas são rotas de produção de biocombustível, de aviação. E aqui no eixo Y, eu tenho a categoria de impacto, né? Na verdade, eu analisei, eu acho que 11 categorias de impacto, mas aqui eu peguei apenas 3 para mostrar para vocês. E você vê que, como nós vimos no exemplo simples que nós fizemos, né? Eu utilizei o método RCP. Eu falo utilizei o método RCP, significa que eu utilizei toda a metodologia, né, que está por trás desse método, incluindo fatores de caracterização. Aqui eu parei em fatores de caracterização, não fiz normalização ou ponderação. E aqui nós vemos, só para vocês terem uma ideia do tipo de resultado que dá, nós temos aqui os impactos associados ao querosene fóssil. Então, o biocombustível de aviação, ele tem como finalidade última substituir o querosene fóssil, né? Então, você vê aqui o seguinte, que em grande parte das minhas rotas produtivas, para esta categoria de impacto, todos estão na mesma unidade, né? Gramas de CO2 equivalente por megajoule. Existe uma redução. Utilizar biocombustíveis, por exemplo, produzidos da cana-de-açúcar, significa que você estará emitindo menos CO2 para a atmosfera do que o próprio querosene de aviação. Isso é bom, né?
Quando se fala em biocombustível, aqui eu não considerei mudanças do uso da terra, mas quando se fala em biocombustível, geralmente um dos principais interesses é a redução de emissões de gases de efeito estufa. Só que quando eu vou para outras características, se não me engano, isso daqui é eutrofização, né? Você vê que não é bem assim, que impactos, emissões de nutrientes na cadeia do ciclo de vida do querosene fóssil, eles são bem menores, né, que grande parte das rotas de produção de biocombustível. Então, você vê, por exemplo, produção de biocombustível a partir do etanol de cana-de-açúcar ou a partir do óleo de soja, putz, emite muito, né? Muito nutriente, riscos de eutrofização e assim por diante. E aqui embaixo, se eu não me engano, a categoria de impacto foi toxicidade humana, né? E você vê que, dependendo, não é tão... produzir biocombustíveis não é tão bom assim. É aí que está a magia, né? O interesse do ciclo de vida, né? Não é você simplesmente, não apenas fica assim, isso aqui é melhor que isso. Não. É você pontuar se é melhor e quando é melhor. Aqui eu adianto para você, por exemplo, que você produzir biocombustível de óleos vegetais, como no caso do óleo de soja, a grande utilização de pesticidas ao longo do ciclo de vida interfere consideravelmente na toxicidade humana proveniente desse combustível. Então, se de um lado você está preferindo utilizar biocombustível de aviação para reduzir as mudanças climáticas, esteja ciente que você pode estar intensificando casos de toxicidade humana, casos de câncer. Salva o planeta, mas aumenta a incidência de câncer em agricultores. E aí, qual que você vai escolher? Certo? Especificamente nesse slide aqui, né, eu já adianto para vocês uma das ferramentas que nós temos, já migrando para interpretação, né, de interpretação, que é a chamada de análise contribucional. Vocês podem ver aqui, cada uma dessas coresinhas representa uma etapa do ciclo de vida. A cor em verde, nossa, não está aqui. Achei estranho, mas a cor verde, né? Verde representa a etapa agrícola, o upstream stage, que é o que eu chamei aqui, né? A cor azul, o midstream stage, a cor vermelha, o transporte. Então, você vê aqui que, exatamente o que eu falei, né? Para essa categoria de impacto de toxicidade humana, o grande peso, né, o grande bottleneck, o grande gargalo está exatamente na etapa agrícola. Geralmente em biocoisas, né, no caso aqui biocombustíveis, a etapa agrícola é o principal, né? Chama a atenção também em toxicidade humana a questão do transporte, né? Você vê que a etapa de transporte ela tem uma contribuição, por isso análise contribucional relevante, né? Justamente questão de emissões de poluentes do transporte, quando o transporte é muito intenso, né? Aqui você tem que pegar a cana através de caminhão, levar lá para a usina, do etanol você leva para a planta, para a refinaria, da refinaria você leva para a distribuidora. Então, esse transporte está associado a isso. Ok? Bom, no slide anterior eu utilizei apenas um método, que é o método RECIPE. Nesse slide aqui, que vocês estão vendo, é um estudo de um pesquisador que eu indico muito para vocês seguirem, Otávio Cavaletti. Ele é um professor brasileiro, né, mas hoje ele está na Universidade Tecnológica da Noruega, e ele é um dos caras mais famosos aí em ciclo de vida, pelo menos que eu conheço, tem uma publicação muito intensa nessa área, né? E o professor Otávio Cavaletti, ele fez esse estudo em 2013, comparando a produção de gasolina fóssil, e o etanol, né, biocombustível, ambos em condições brasileiras, se não me engano, mas agora utilizando diferentes métodos de avaliação de impacto ambiental. O que chama atenção aqui é o seguinte, aqui ele fez
provavelmente ele fez ponderação, né, com todas as categorias e tal, normalização, eu não me lembro os detalhes associados ao estudo dele. Mas aqui no eixo X, você tem diferentes métodos de caracterização. E você vê que em todos eles, a gasolina, ela é melhor do que o etanol. Mas como que é melhor? Não, você tem que ver quais foram os impactos de cada método, não é? Tem métodos que considera apenas uma categoria de impacto, outros consideram mais, né? Apenas no método Recipe de endpoint, nós chegamos à conclusão que a gasolina, ela é pior, né? Os impactos dela todos são piores do que o etanol. Então, se eu espero eu, né, já mexi com a cabeça de vocês sobre os impactos da subjetividade do ciclo de vida, quando a gente fala em alocação, né, aloca por massa, aloca por energia, quando nós discutimos os cut-off, né, não, eu vou considerar esse fluxo, eu não vou considerar, considera a mudança do uso da terra, considera a mudança direta, indireta, essa subjetividade, ela se estende também para a escolha de métodos nessa etapa de avaliação. E existem certas preferências de certos métodos, Recipe é um deles, que geralmente é utilizado, mas vocês estão vendo aí, mesmo inventário, mesma fronteira, mesma unidade funcional. Eu mudei o método, eu torno a gasolina mais feio que o etanol, ou o etanol mais feio que a gasolina. Certo? Por isso que ciclo de vida, meus caros, não é apenas fazer o calculinho ali e apertar um botão. Não é isso. Se fosse isso, né, daria para ensinar aí para um macaco facilmente, ou qualquer pessoa desprovida de abstração, né, o ser desprovido de abstração, é só apertar e acabou. Não. Né, em ciclo de vida, nós conseguiríamos, é obrigatório, né, você sempre está atento com o que existe por trás. Certo? Bom, alguma dúvida, pessoal? Algum comentário em relação a isso? Pois não. Esses métodos, assim, aí no final, qual que seria considerado melhor? Kevin, aí que tá, cara. Não tem o melhor. Eu posso falar para você qual que é o mais utilizado. Tá? Recipe é um dos mais utilizados. Não tem o melhor. Para você fazer essa discussão do que é o melhor, e vale a pena até um trabalho sobre isso, né, embora já existam muitos, você vai ter que abrir a caixinha preta do método, né, como eu mostrei aqui inicialmente. Você vai ter que abrir essa... Tá. Aqui, ó. Você vai ter que abrir essa caixinha aqui, ó, e descobrir o que está por trás. Porque às vezes os mecanismos ambientais estão por trás e tal. Já vi estudos, por exemplo, que utilizam apenas que utilizam uma categoria de impacto de um método e outra categoria de impacto de outro, que se adequa mais, né? Tem métodos que foram feitos para uma realidade mais americana ou europeia. Eu não sei se nós temos métodos para a realidade brasileira, que é uma coisa bem interessante também em se estudar. Tá? Professor. Mas não, nós não temos o melhor. Pois não. Desculpa. A minha dúvida é, os 3 primeiros, eles têm gráficos muito parecidos, enquanto o RSP é bem mais distante. Não pode levar a uma análise de que ele é muito, como eu posso dizer, por ser muito diferente, está muito tendencioso para a gasolina, no caso? Eu acredito aqui, eu não me lembro, esse artigo aí eu já tive a oportunidade várias vezes de lê-lo, mas eu não me lembro, Reni, o que tem por trás, qual que foram as análises que ele fez, se ele considerou todas as categorias de impacto ou não. Mas uma das coisas, a sua observação foi bem interessante, mas uma das coisas que me chamou a atenção aqui foi o seguinte, que me chama a atenção é o seguinte, eu suponho, é uma suposição apenas, que no Recipe Point você considera mais categorias de impacto. Entendeu? Isso daí pode justificar. Uma coisa é você fazer uma comparação com metodologias, não sei se é o caso, tá? Que considera aí 3 categorias de impacto, né? Outra coisa, no caso do Recipe, você considerar 18 categorias de midpoint que são transformadas em 3 de endpoint.
Então, você acaba, poxa, abarcando muito mais fluxos, né? Muito mais efeitos ambientais. Então, isso daí pode justificar. Mas chama atenção, né? Pode ser uma coisa meio banal, talvez, né? Que a gente esteja falando aqui agora, essa hora, mas políticas de Estado, políticas de comércio, são feitas baseadas em ciclo de vida. Se você um dia tiver numa tomada de decisão, ou numa empresa, né? Tem que prestar atenção no que tem por trás. Então, quando você pega uma política de governo, né, atual, que é o Renovabio, é baseado num ciclo de vida. Eu me lembro que quando eles fizeram a proposta da calculadora, é claro, passou por consulta pública e tal, né? Se eu não me engano, o pessoal da Ubrabio, que é da Associação Brasileira de Biodiesel, alguma coisa assim, questionou muito, se eu não me engano, tá? Estou falando nesse vídeo gravado aqui, mas eu me lembro que teve uma entidade que questionou muito por conta dos fatores de caracterização, da alocação, e o questionamento era super legítimo. Eles falaram, se vocês fizerem o cálculo desse jeito, eu vou estar em desvantagem em relação aos outros biocombustíveis. Da mesma forma aqui, né? Imagina se o mercado europeu ele desse lá uma resolução para basear, para dar nota aos biocombustíveis, aos combustíveis e definir quais são os que vão ser importados ou não. Poxa, o Brasil, que é um exportador ainda pequeno de etanol, mas é um exportador de etanol de cana, ele com certeza vai preferir essa metodologia e não essa, né? Então, assim, de fato, não é uma coisa simples isso aqui que eu estou mostrando, né? Nós sempre, a nível acadêmico, ok, existem certas preferências, né? Mas nós não podemos ficar apenas olhando. Eu não espero que vocês, né, na universidade, fiquem olhando apenas o que está apresentado, né? Sempre vale a pena ir atrás, o que está por trás. Dúvidas? Vamos adiante, pessoal. Caminhando então para o final da ACV, nós temos essa etapa de interpretação. Eu vou apresentar aqui para vocês algumas ferramentas que nós vamos utilizar, talvez hoje, mas no início da aula que vem gastarei um tempo falando sobre elas. Mas essas ferramentas, nós já temos os resultados na mão, tá? Dessa etapa de avaliação de impacto, aqui eu já tenho o resultado. Essa etapa de interpretação é justamente como transformar, como apresentar esses resultados de uma forma que facilite a tomada de decisão. Ok? Então, assim, na interpretação do ciclo de vida, não existe um método específico, vou mostrar aqui para vocês apenas algumas ferramentas que geralmente são utilizadas, né? Mas nessa interpretação, o que é importante? Identificar questões significativas, né? Então, se eu estou querendo saber resultados fechados ou resultados específicos de cada etapa, uma avaliação do estudo considerando verificações de completeza, sensibilidade e consistência. Quando você chega nessa etapa de interpretação, isso com certeza vai acontecer com vocês, espero eu, até o fim dessa disciplina, você sempre vai acabar voltando lá para o inventário. Poxa, o resultado ficou meio estranho aqui, vamos voltar lá para ver se está certo. Será que a gente tem que considerar esse fluxo? Esqueci de considerar aquele, né? E nessa etapa de interpretação, é muito bom, em bons estudos, né, de ciclo de vida, você, além das conclusões, você assumir as limitações, né? Isso aqui já está no escopo, geralmente, né, naquela primeira etapa. Mas, olha, os meus resultados, eles são considerados representativos para qualquer lugar do mundo, ou apenas para o Brasil, ou apenas para a Europa, por exemplo, né? E recomendações, certo? Os resultados das fases, obviamente, das etapas anteriores devem ser interpretados de acordo com o objetivo e escopo, e aqui é o que nos interessa, né? Existem algumas ferramentas que facilitam essa interpretação. A primeira delas, pessoal, é a análise de contribuição. Nada mais nada menos do que, já tendo os resultados em mãos, né, no Excel fica fácil, porque você consegue ver por etapa.
é você expressar os seus resultados a partir da contribuição de cada etapa do ciclo de vida. Qual que é a grande vantagem nisso? Você consegue ver qual que é a etapa que contribui mais ou menos e aonde que eu posso atuar, e se posso atuar. Então, isso aqui é um estudo de um pesquisador também muito famoso lá na Holanda, trabalhou com biocombustíveis de aviação. Isso aqui é uma típica análise de contribuição. Pode ser em barra, em pizza, do jeito que vocês quiserem. Mas qual que é a ideia aqui? Nós vemos aqui que a produção de hidrogênio, não se interessem a produção de hidrogênio, ela tem uma relevância muito grande nessa etapa, neste processo específico. Né? Praticamente para essa categoria de impacto, que são emissões de gases de efeito de estufa, assim, o hidrogênio ele é responsável por quase 90%. Né? Então, se eu tiver que se eu quiser bancar esta rota produtiva, esta tecnologia aqui, eu sei que o meu gargalo ambiental vai ser ali na produção de hidrogênio. Né? Se você pegar, por exemplo, outros, o gargalo ambiental, utilizando jatrofa, que é pinhão manso, né, vai ser na produção agrícola. E assim por diante. Então, tá bem óbvio isso. Né? Análise de contribuição ou contribucional. Um outro tipo de análise que eu peguei do mesmo artigo para as mesmas rotas é a análise de sensibilidade. Esse tipo de análise é muito comum em estudos de viabilidade econômica, né? Em processos. Isso daí é muito, muito, muito comum. E não deixa também de ser comum em análise do ciclo de vida. Análise de sensibilidade é o seguinte: é você variar um parâmetro e você verificar como que os resultados finais variam. Então, se você olhar aqui, por exemplo, aqui ele fez uma análise de sensibilidade considerando 3 parâmetros: o consumo de hidrogênio no processo, a utilização de fertilizante no processo e os rendimentos industriais, rendimentos reacionais. Né? Então, você observa o seguinte: você observa que, vamos pegar, e essa análise de sensibilidade acaba sendo bem interessante, vamos pegar este processo de produção de biocombustível, utilizando essa tecnologia a partir da cana-de-açúcar. Você vê que você tem um resultado, né, que está representado aqui por essa linha, o resultado deu algo em torno de 73, provavelmente, e aí você começa a variar. Vamos supor que eu estou consumindo 10% a mais de hidrogênio, 10% a menos. E você vê como que o resultado varia. Então, o resultado, ele pode, de 73, ele pode chegar a quase 65, ou pode passar de 75. Né? Só que, visivelmente, vocês percebem que esta rota ela é muito, muito mais sensível que as conversões, né, aos rendimentos reacionais, ou seja, o quanto de biocombustível que eu produzo por tonelada de cana do que o consumo de hidrogênio. Tanto é que pequenas variações, eu não me lembro qual foi a variação que ele usou, mas pequenas variações no rendimento, né, na conversão, interferem muito mais nos resultados. Isso significa que esta rota, este ciclo de vida, é mais sensível aos rendimentos industriais de produção de biocombustível do que o consumo de hidrogênio. O que difere desta rota aqui, por exemplo. Né? Cadê? Desta rota aqui. Onde o consumo de hidrogênio, né, interfere ou igual ou um pouquinho mais do que os rendimentos industriais. E aqui essa barra achurada é somando tudo. Né? Quando você não tem fatores dependentes, né? Posso variar o consumo de hidrogênio, posso variar o rendimento, você pode somar tudo e aí o resultado ficaria entre isso ou aquilo em termos de sensibilidade. Tá? Então, sensibilidade, guardem bem, é uma análise manual, baseado em dados da literatura, mas é uma análise manual. Ok? Ela não é uma análise de incerteza, ou pode ser isso, não. Eu variei
de forma determinística, certo? E por falar em análise de incerteza, aqui antes disso, né? Aqui eu tenho também a mesma coisa, análise de sensibilidade. Isso aqui é um artigo bem interessante feito pelo meu orientador, em 2014. De novo, não, são artigos que eu usei na época do doutorado, de biocombustível de aviação, mas a ideia é essa. Você tem um valor e você começa a variar, né? Então, se as emissões na etapa agrícola forem de 3,3 a 40, quanto que varia? Se as emissões, a produção de eletricidade excedente variar, né? Como é que varia? Enfim. Ok? Por fim, de novo, análise de sensibilidade, eu vario, baseado em dados da literatura, um parâmetro e verifico aquele parâmetro, e verifico a influência, a sensibilidade dos resultados finais àquele parâmetro. Ponto. Só que existe uma outra análise, que aí se vocês fizerem, aí completa o estudo mesmo, né? Que é a análise de incerteza. E a análise de incerteza, ela é justamente, você consegue determinar a incerteza, ou melhor, a certeza, né? Daquele valor seu que você calculou. Se ele está muito distante de um valor médio ou não. Toda análise de ciclo de vida, ou qualquer coisa que você faz que envolva medições ou cálculos, tem incertezas. Se vocês se lembrarem aí acho que da primeira disciplina de física, né, na minha época era Física 1, você tem incertezas em medições. Né? Você tem incertezas associadas à representatividade do processo. Eu estou falando que esse processo médio, ele representa as usinas de cana no Brasil. Poxa, mas eu tenho usina que está fazendo 100 litros de etanol por tonelada, tem usina que está fazendo 60 litros. Existe uma incerteza aí, pelo menos uma variação, né? Existem incertezas em relação a fatores de caracterização. Aqui eu chamo muito a atenção, porque não é propriamente em fatores de caracterização, mas a maneira como você transforma, né, certos fluxos para então caracterizá-los. Eu me lembro, por exemplo, que existe um percentual de nitrogênio da biomassa, que se você deixar um pedaço de madeira, um resíduo agrícola no solo, tem um percentual de nitrogênio daquela biomassa que é transformado em N2O. Né? O N2O, nós sabemos que ele é mais de 200 vezes mais estufa que o CO2. Então, o IPCC, ele dá, olha, de 0, eu não me lembro o valor, né, mas de 0,5 a 1% do nitrogênio é transformado em N2O. Poxa, aqui eu tenho uma incerteza, né? E dependendo do meu processo, essa minha incerteza acaba interferindo. E aqui, comportamento do consumidor na disposição final. Eu tenho uma incerteza que parte dos resíduos, eles vão para aterro, partes vão... Você pode incorporar todas essas incertezas no seu ciclo de vida. E como lidar com incertezas? Né? Parece uma conversa de coach, né? A primeira forma, né, ou melhor, a melhor forma de você lidar com as incertezas no ciclo de vida é você tentar reduzi-las. Diminuir. Realizando mais pesquisa, mais entrevista com expert. Será que esse valor? Não, esse valor aqui ele vai ficar, e sempre vai ser esse, ou não, nunca vai ser desse ponto até aquele, né? Existem certas incertezas, né? Para você diminuir as incertezas, você se baseia em abordagens legais, né? Por exemplo, uma política de gás de efeito estufa, a maneira de calcular a emissão no N2O é assumir que 1% acabou. Não vou colocar incerteza nisso, estou assumindo, né? E é claro que existe também uma abordagem estatística, que é essa que eu vou mostrar para vocês. E essa abordagem estatística, se vocês não viram, vocês verão, né, coisas parecidas na disciplina de probabilidade estatística e na graduação. É uma forma, né, bem elegante, bem assim consolidada já, de você abordar, de você incorporar incertezas nos seus resultados finais. E uma das formas de abordar, né, então, por exemplo, o que significa incorporar essas incertezas? Eu tenho aqui um resultado determinístico sei lá, da categoria de uma
categoria de impacto qualquer, do produto A e do produto B, né? Só que quando eu coloco as incertezas ao longo de todo o ciclo de vida, e leio essa incerteza, incerteza de processo, de representatividade, dos fatores de caracterização, né? Os resultados do produto A, eles podem ficar nessa barra de incerteza. Do produto B, nessa barra de incerteza. E tem como, eu não sei se no OpenLC é possível, você fazer a comparação dessas incertezas e falar, a partir dessa comparação, você falar, olha, o produto B, em 90% das situações, ele vai ser melhor que o produto A, ou vice-versa. Ou não é possível fazer uma comparação, né? Considerando as incertezas, os produtos são a mesma coisa. A primeira coisa para você fazer a incorporação dessas incertezas é você assumir essas incertezas, você inserir essas incertezas no seu inventário. Então, tem incertezas, por exemplo, a produtividade de cana, né? 80 toneladas por hectare, que é um valor muito comum. Se você pegar uma média, né, de todos os canaviais brasileiros nos últimos anos, tal, você vai ter uma incerteza aí de mais ou menos, sei lá, de 30%. Né, 30% a mais, 30% a menos. Só que essa incerteza, ela pode se dar de uma forma normal, ou triangular, ou uniforme, ou log normal. Isso aqui são formas como as incertezas se manifestam em cima deste valor central, né? Então, o normal, nós temos aqui 80, e os desvios padrões. A triangular, né? Valor 80, e eles se aproximam de uma forma linear, digamos assim, deste valor médio, né? A uniforme, a incerteza sempre ela é uniforme, né? Ela é uniforme. Tem existe a mesma probabilidade de acontecer, né? Esse valor 30% menor ou esse valor 30% maior. É a mesma probabilidade de ocorrer, né? O valor log normal tem esse formato. Então, esses aqui são gráficos, né? De novo, talvez vocês já tenham visto alguma coisa em probabilidade estatística, mas a incerteza é justamente a probabilidade de ocorrência, né? Esse valor, ele varia em mais ou menos 30%, por exemplo, mas a probabilidade de ocorrência de aparecimento dessa incerteza pode se dar de diferentes formas. Exatamente, Juan, são as famosas FDPs. E às vezes significam, tem significados que não são tão estatísticos assim, né? Bom, uma das formas que é muito utilizada em ciclo de vida, e eu espero mostrar para vocês isso daí na próxima aula, é o método Monte Carlo. Então, título Monte Carlo, é aquela famosa cidade, né? Tem muitos cassinos, e é um método aleatório, né? Então, a ideia do método Monte Carlo é você pegar todas as incertezas, né, que você tem ao longo do seu ciclo de vida e você começar a somá-las. Não vou dizer somá-las, mas você a considerá-las de forma concomitante, simultâneo, né? Então, você pega a incerteza das emissões, pega a incerteza do rendimento, e o menor rendimento você considera num cenário de maior emissão e assim por diante. Então, o método Monte Carlo, ele estabelece uma distribuição de probabilidade, né, a qual responde uma variável aleatória para o aspecto analisado. A mostrar essa variável aleatória, enfim, você tem uma variável, você tem as incertezas do seu modelo, né? Essas incertezas, elas estão incluídas no seu inventário. Então, ao jogar no ciclo de vida, né, o que você faz é você contabilizar inúmeras vezes, inúmeras corridas, né, contabilizando todas essas incertezas de forma concomitante. E aí vai te dar uma distribuição de probabilidade, né, com todas essas incertezas. E aí você vê se o seu resultado, que você calculou bonitinho no Excel, redondinho ali, 10, 20 e tal, se ele está muito fora do que é provável de acontecer.
Claro que o que interfere bastante em Monte Carlo, e muitas vezes o sistema ele fica pesado, é que quanto mais vezes você roda, né, maior o número de iterações vai acontecer. Então, a chance de pegar os menores valores com os maiores, assim por diante, tem a maior probabilidade de acontecer. Então, seu resultado ele fica um pouco mais, digamos assim, mais completo, né? Você considera ali, se abrange bastante as incertezas. Então, isso daí muitas vezes que interfere na demora, né? Eu lembro que no doutorado, quando eu fazia Monte Carlo, assim, era meia hora, 20 minutos para rodar, né? Eu rodava aí com, acho que 5.000 iterações, ok? Isso daqui é um clássico estudo do Monte Carlo. Então, só voltando, né? É desse estudo aqui. Esse estudo ele fez uma análise de sensibilidade, uma análise de certeza, desculpe, né? Para produzir biocombustível de aviação a partir da cana-de-açúcar. Era apenas uma rota. Então, ele achou um resultado bonitinho, fez a sensibilidade, né? Por isso que é uma coisa interessante. Você faz análise contribucional, aí você vê quais são as etapas que têm uma contribuição maior. A partir disso, geralmente, tá? Não é uma regra, mas você faz a sensibilidade em parâmetros nessas etapas. E aí vê se interfere muito. Esses parâmetros que têm uma maior sensibilidade, você tenta colocar as incertezas. Né? Não precisa fazer incertezas para tudo. Né? E é isso que esse estudo aqui fez. Essas incertezas. E eis o resultado. Né? Esse daqui é o resultado feito, não vou dizer que foi feito no Excel, mas de forma determinística, né? Inventário, fatores de caracterização, categorias de impacto. Então, pá, me deu esse resultado. Aí ele rodou a incerteza para vários parâmetros e você vê que o resultado mais provável não é 9, né? É quase 20. Veja que importância a análise de incerteza tem, certo? Então, isso daí é um exemplo clássico de análise de incerteza. Espero na semana que vem fazer isso daí com vocês. Alguma dúvida, pessoal, em relação a isso? Algum comentário? Hã? Nada, nada, tudo certo. Nós vamos fazer o seguinte, então, agora. Eu vou... Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Certamente nós não vamos conseguir fazer isso, tá? Mas eu apenas vou anunciar o problema e no início da aula que vem nós vamos corrigir esse problema em sala, ok? Nós temos aqui um inventário. Esse inventário, salvo engano, ele é baseado já em valores um pouco mais reais, né? Da produção de biodiesel, tá vendo que é um ciclo de vida longo? Opa! Na produção de biodiesel de soja, de óleo de soja. Então, aqui eu tenho a etapa de fabricação do biodiesel, né? O biodiesel sai aqui, né? Alguns fluxos produto com inventários aqui. Então, por exemplo, o metanol não se importe, né? Porque eu já coloquei o fator de emissão, né? O fator de caracterização do metanol. Para fluxos produto que não estão aqui, como é o caso do metanol, hidróxido de sódio, eu já coloquei o fator de caracterização aqui. Na verdade, é fator de emissão. O que significa esse fator de emissão? Significa que para cada quilo de metanol, eu fui lá na base de dados do ciclo de vida do metanol e eu estimei, já está aqui, que eu produzo 7,5 quilos de CO2 equivalente. Então, esse aqui é o fator de emissão. Tá? Então, nós estamos aqui considerando os fluxos produto, alguns fluxos produto, como geração de vapor, geração de eletricidade, eles estão explícitos, outros estão implícitos, como é o caso do metanol e tal. Mas o fator de caracterização já está todo aqui. Tá? Deixa eu ver.
Então, nós temos a produção de biodiesel, o óleo de soja é transportado, eu tenho a fabricação do óleo de soja, aqui eu já fiz a alocação, apenas aqui, tá? Veja que tem dois, aí tá nós. Tenho 2 pontos de coprodução aqui, ó. Certo? Dois pontos de coprodução. E aqui, a mesma coisa. Aí, para produzir o óleo de soja, eu tenho a produção de soja, produção de grãos, tá? Então, meus caros, o que eu quero de vocês é o seguinte. Primeira coisa, eu quero que vocês montem um inventário. Depois eu quero que vocês calculem apenas para a categoria de climate change, né, mudanças climáticas, as emissões. As emissões estão aqui. Né? Mesma forma como nós fizemos anteriormente. Eu estou dando uma olhada nesse inventário aqui e eu estou achando apenas... Eu estou achando que esse CO2 ele já é equivalente, porque eu não estou vendo nenhuma outra emissão de N2O ou CH4. Tá, eu vou dar mais uma olhada nesse inventário e passo para vocês. Até amanhã. Professor, Tá? Pois não. se eu entendi, então, esse fator de emissão é o que eu vou ter que multiplicar depois. Ele é tipo um fator de caracterização? Entre aspas, porque o fator de caracterização, ele, na verdade, ele transforma as emissões em impactos ambientais. Né? Só que cada ciclo de vida, o produto do ciclo de vida, nesse caso específico, é a pegada de carbono. O resultado de um ciclo de vida é a pegada de carbono daquele determinado produto. Né? Então, só para facilitar para vocês, se é isso que o software faz, aqui no metanol e no hidróxido de sódio, ou na produção de gás natural, este fator de emissão que está aqui, não fator de caracterização, mas de emissão, ele já está contabilizando todas as emissões em CO2 equivalente, então já está caracterizado, associado à produção de metanol. É isso que qualquer software de ciclo de vida faz. Isso aqui é um fluxo produto, né? Então, dentro desse 7.5 aqui, da onde que eu tirei 7.5? Você vai lá no ciclo de vida do metanol, faz o inventário do ciclo de vida do metanol, caracteriza as emissões, multiplica pelos fatores de caracterização dos gases de efeito estufa, e o resultado vai dar 7,5 kg de CO2 equivalente por quilo de metanol. Esse resultado de 7,5 é o mesmo 13,5 que a gente fez para 3 sacolas de tecido. Ah, já é o final, então. Já é o final. É isso que o ciclo de vida faz. Então, eu vou passar isso daqui para vocês, pessoal, e o que eu quero que vocês façam é o seguinte. Nós vamos trabalhar com isso daqui na próxima aula. Eu quero que vocês cheguem para a próxima aula, tá? Com o inventário feito, eu vou mandar para vocês para lembrá-los, com a avaliação de impacto feita e com a análise contribucional feita. Depois nós vamos para... Eu vou mostrar como é que faz a análise de sensibilidade e a análise de incerteza. Certo? Professor. Pois não. Só uma dúvida em questão de unidade. Essa unidade tonelada quilômetro é novidade para mim essa unidade. Eu não soube trabalhar com ela, pelo menos no exercício está para ser entregue hoje até meia-noite. Certo. É a tonelada transportada vezes a distância percorrida. É isso. Nada mais que isso. Então, por exemplo, se eu estou transportando 1 tonelada em 100 quilômetros, isso equivale a 100 toneladas quilômetro. Se eu estou transportando 2 toneladas em 100 quilômetros, isso equivale a 200 toneladas quilômetro. Então, nada mais, nada menos que isso. Ok? É muito comum em logística isso aqui. Dúvidas, pessoal? A gente vai chegar com ele pronto e a gente vai corrigir na aula, então. Eu quero que você chegue, porque eu não quero ficar fazendo passo a passo com vocês. Nós vamos confirmar os resultados seus, verificar possíveis erros, fazer análise de acessibilidade e incerteza e fechamos essa caixinha de ACV. Então não tá? precisaria enviar, no caso. Não.
não. Tá. Eu só peço para vocês aguardarem essa... Eu vou até fazer o seguinte. Hoje, de acordo com a nossa programação, eu deveria postar para vocês o segundo estudo dirigido, né? Eu vou deixar para postá-lo na semana que vem. De modo que vocês se preocupem para a aula que vem apenas na confecção desse exercício, que não precisa ser entregue. Perfeito? Correto. Obrigada. Luiz, pois não? Professor, só para ver se entendi mesmo, esses produtos que estão tendo esses fatores de emissão, né? Ele não precisa ser calculado essa coluna que é a rosinha aí, né? Precisa sim. Calcular. Precisa. Então, essa rosinha você calcula. A rosinha é um inventário. Eu não estou falando de impacto aqui. A rosinha, quando você calcular a rosinha, por exemplo, aqui em sementes, esse valorzinho aqui, ó, vai falar o quantos quilos de semente que eu preciso para produzir 1 megajoule, né? Mas aqui já está em massa, 38 quilos de biodiesel. É isso. É inventário, tá? Só que, meu caro, quando você produz, vamos supor que você precise, sei lá, de 1 quilo de semente. Eu sei que no ciclo de vida da semente, eu tenho a emissão de 38 quilos de CO2 equivalente por cada quilo de semente produzida. Agora já passando para a parte de avaliação de impactos. Se eu estou necessitando no meu ciclo de vida de 1 quilo de semente, eu devo multiplicar por 30, né? Multiplica o valor que você precisa por esse fator de emissão. Certo? E aí você vai ter as emissões associadas, sem alocação ainda, tá? As emissões associadas à quantidade de sementes que você precisa. O que talvez tenha dificultado um pouco a visualização de vocês nesse exercício é que eu explicitei apenas alguns fluxos produto, como geração de vapor e de eletricidade. Tá? Eu fiz isso por outros motivos, para a gente mexer alguma coisa aqui dentro. Mas é dessa forma que funciona ciclo de vida. Quando você faz um ciclo de vida no OpenLCA ou no CIMAPRO, a gente vai fazer isso juntos, daqui a 2 semanas. Você seleciona o seu produto, o seu input, né? E a este input, você coloca a base de dados que, ao ativar, ao puxar, ao consumir esse input, você vai puxar toda aquela base de dados junto. Aqui, para facilitar, eu já estou colocando o fator de emissão dessas bases de dados. Deu para entender, Luiz? Deu para entender. Estava pensando que teria que somar esse valor ao inventário, mas ao certo é multiplicar para depois, nessa coluna verde, ser a coluna de resultados, que é onde vai ser a alocação, correto? Exatamente, perfeito, exatamente. Muito obrigado. Agora ficou mais claro. Ok, Luiz. Pois não, Cheyenne, deixa eu abrir aqui o... Pois não, pode perguntar. Professor, não entendi como que calculava a alocação por massa olhando o inventário. O senhor calculou a massa total juntando todas as massas? Eu não consegui calcular essa parte. Bom, a alocação por massa, o fator de alocação, vamos pegar aqui no caso da fabricação do óleo de soja, certo? A alocação por massa é você dividir, é você responder a seguinte pergunta. A massa daquele determinado produto corresponde a qual percentual da massa total gerada? Você pode usar isso daí para qualquer outro tipo de alocação. Alocação energética. A energia associada àquele produto corresponde ao percentual de qual é o percentual dessa energia em relação à energia gerada. Alocação econômica. As receitas advindas daquele produto corresponde a qual parcela da receita total. Por isso que a alocação, ela sempre é feita no ponto que você tem mais de um produto. Nesse caso específico do óleo de soja, eu tenho que, na porta da minha usina de extração de óleo de soja, enquanto eu produzo 1.000 quilos, ou 1 tonelada de óleo de soja, eu estou produzindo 4 toneladas de torta de soja, de farelo de soja, né?
Ou seja, eu tenho uma produção de 5 toneladas no total. Em relação a esse total de produto, de massa produzida, qual que é a parcela associada ao óleo de soja? Ora, é só eu pegar a quantidade de óleo de soja produzida e dividir pela massa total de óleo de soja. Pela massa total de produtos. Sendo aqui 2 produtos, aí você faz 100% menos ele. Então, aqui você vê, né? Farelo de soja, eu peguei, veja, 4.000 dividido por 4.000 mais 1.000. 4 dividido por 5, que vai dar 80. E aqui eu fiz 100 menos 80, mas se você quiser, é só você fazer 1 dividido por 5.000. Ficou um pouco mais claro, Chayane? Entendi. É porque eu só tinha confundido na hora de qual que ia ser a minha massa total. Mas entendi. Obrigada, professor. É sempre o total. A alocação por massa é sempre a massa total. A alocação energética é sempre a energia total. A alocação econômica é sempre a receita total. Mas assim, nós fizemos isso daí num primeiro exemplo, acho que, desse nosso curso. Quando você tem a produção de eletricidade ou a produção de calor, você faz alocação por massa, você não vai considerar calor, porque não tem massa, entendeu? Nesse caso, a gente está fazendo a alocação, acho que é tudo por massa, inclusive aqui no finalzinho é por massa também. Certo, pessoal? Dúvidas, comentários? Então, olha, eu agradeço muito aí a atenção de vocês na aula de hoje. Amanhã, eu já vou mandar essa planilha de Excel, vou até retirar do cigarro agora, mas eu só queria confirmar algumas coisinhas, mas eu vou mandar para vocês, e eu quero essa planilha, na semana que vem, tragam na aula, para nós discutirmos, o inventário feito, a avaliação de impactos feita, ou seja, vai sair um resultado, né, quantos que eu gero para produzir 1 megajoule de biodiesel, e a análise contribucional. Eu não vou fazer com vocês como nós temos feito, a gente já está avançando. A partir disso, nós fazemos depois uma análise de sensibilidade e, se der, uma análise de certeza utilizando o Monte Carlo. Certo? Agradeço muito a atenção de vocês e nos vemos aí na próxima semana. Professor. Pois não. Você pode